Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Comentamos segunda-feira como um homem deve ser irrepreensível quanto à sua família, para ser escolhido para servir como presbítero, alguém fiel à esposa e com filhos crentes e obedientes. Na continuação do texto da carta de Tito, Paulo vai dizer que o bispo deve ser alguém irrepreensível quanto ao seu caráter também. Confira comigo o versículo 7 de Tito capítulo 1. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Paulo utiliza uma nova palavra para se referir ao presbítero. Ele o chama de bispo. É mais uma palavra para indicar o mesmo ofício, como fica claro pelo contexto aqui, mas que amplia o nosso entendimento sobre o trabalho desses homens. Enquanto a palavra presbítero significa alguém mais velho, indicando que homens mais velhos e experientes devem ocupar o cargo, a palavra bispo significa supervisor, indicando que é o papel destes servos supervisionarem o trabalho na igreja de Deus. E para isso, é indispensável que esses homens sejam irrepreensíveis em seu caráter. Indispensável. Paulo não está apenas dando recomendações facultativas. Para alguém ser bispo, presbítero, é indispensável, ou seja, não pode faltar essas características que ele tem recomendado nesta carta. Em 1 Timóteo 3 também, ao comentar sobre os mesmos homens, por 2 vezes Paulo vai enfatizar a necessidade de se observar as qualificações para alguém ser eleito presbítero. Outra palavra desse texto que não pode fugir da nossa vista: despenseiro. Nem todas as versões trazem essa palavra. Algumas falam sobre o encarregado da obra de Deus ou daquele que é responsável do trabalho de Deus, mas a palavra usada por Paulo aqui foi despenseiro mesmo. Só que algumas versões traduzem com palavras mais familiares, como as que eu mencionei, encarregado da obra de Deus ou responsável do trabalho de Deus, justamente porque nós não estamos acostumados a ouvir a palavra despenseiro. Mas o que é um despenseiro? Despenseiro é um mordomo, um administrador, alguém que gerencia uma casa, a casa de outra pessoa. Então, neste caso, precisa ficar claro que os presbíteros não são os donos da igreja, mas os administradores, os despenseiros, os servos do dono da igreja, que é Deus. O papel dos presbíteros não é estabelecer as regras nem dominar sobre o rebanho, mas administrar o povo, o rebanho de Deus, a se portar corretamente na casa do Senhor. E Deus, como o dono da casa, certamente exige elevadas qualificações para aqueles que vão ocupar este cargo de tanta confiança em sua casa, este despenseiro. E conforme lemos no versículo 7, Deus não aceita, portanto, arrogantes. O despenseiro, isto é, o presbítero, precisa ser homem humilde, que reconhece o seu papel e se submete ao dono da igreja. Não pode ser alguém irascível, ou seja, que se irrita com facilidade, mas deve ser manso, paciente para lidar com o seu povo, alguém semelhante a Moisés. Não pode ser dado ao vinho, pensa como álcool tira a sobriedade das pessoas, mas convém ao despenseiro da casa de Deus estar sempre sóbrio para discernir todas as coisas com facilidade e com justiça. Não deve ser alguém violento, pois Deus não quer de forma alguma alguém assim para administrar a sua casa com seus filhos. E nem deve ser alguém cobiçoso, de torpe ganância. Deus quer alguém íntegro e de confiança para auxiliar na administração dos recursos da igreja. Alguém que não vai desviá-los e alguém que não vai receber a função de um presbítero só pensando naquilo que vai receber. Deus quer alguém que se devote ao serviço.
Estas são características importantes e necessárias para as igrejas escolherem seus presbíteros, e elas não podem ser simplesmente ignoradas e substituídas por certificados e diplomas. Agora, preste atenção que essa lista está descrevendo alguém que é irrepreensível em seu caráter. E independente se nós somos ou não presbíteros, se um dia seremos ou não, nós queremos e devemos ter um caráter irrepreensível. Então, precisamos voltar a essa lista e pensar em quais elementos nós precisamos nos empenhar mais. Temos sido, por acaso, arrogantes, buscando a nossa própria exaltação, ou relutando para nos submetermos à palavra do Senhor? Temos nos irado contra familiares ou outras pessoas por qualquer coisinha? Temos permitido que o álcool prejudique a nossa sobriedade, atrapalhando assim a nossa busca pela santidade? Temos sido violentos com gestos ou palavras, ferindo nossos próprios irmãos, nossa própria família ou outras pessoas próximas? E por fim, temos sido cobiçosos, gananciosos, insatisfeitos com o que nós temos, ou agindo apenas visando lucro, ou ainda desejando lucros desonestos? São boas coisas para refletirmos. Vamos nos empenhar para ter o caráter que Deus espera de nós. E vamos também nos humilhar perante a palavra do Senhor, escolhendo presbíteros conforme as instruções que Ele, o dono da casa, ordenou. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.